Meu nome é Luiz Gonzaga Guimarães Pinheiro. Eu nasci em Amparo, no dia 6 de janeiro de 1936. Tenho 56 anos e estou há 31 anos em São José dos Campos. E sou cidadão joseense por decisão da Câmara Municipal da cidade. Escolhi para minha profissão o magistério e fui durante alguns anos professor de português e sobretudo de literatura brasileira e teoria da literatura. Minha formação é, portanto, na área humanística em línguas neolatinas e foi até o nível de mestrado na Universidade de São Paulo, mas o curso básico em letras eu fiz na Faculdade de Filosofia de Taubaté. Fui um privilegiado aluno do professor Antônio Cândido nos cursos de especialização, pós-graduação como especialização na Universidade de São Paulo e depois fiz mestrado com o professor Segismundo Spina sobre a obra camoniana. A minha experiência como professor iniciou-se em São José dos Campos, em caráter mais profissional, embora eu já desse aulas quando estudante da Faculdade de Filosofia de Taubaté, para manter os estudos. A minha atividade profissional como professor iniciou-se aqui no João Cursino, logo no quarto ano da Faculdade de Filosofia. E por 10 anos eu fiquei como professor do João Cursino. Talvez tenha sido o período mais bonito, mais agradável, talvez tenha sido a aventura mais bonita da minha vida, essa do magistério. Tão bonita, tão encantadora e tão apaixonante que não pôde prosseguir, uma vez que, para prosseguir, eu teria que sacrificar tantas outras coisas pelo fato do professor ser tão mal pago no Brasil, que no ambiente onde nós estamos aqui hoje, nós não teríamos os livros que nós temos e nós não teríamos os discos que estão aqui, nem a mesma discoteca que eu doei de vinil para a escola da minha mulher, Monteiro Lobato, uma vez que, na condição de professor, você é uma pessoa privada de uma série de bens que, para mim, são essenciais. Eu terminei como professor no ITA, no Departamento de Humanidades, dando aula de literatura e de interpretação de textos. Foi a minha última experiência como professor. Daí, eu passei a uma outra área que me fascinou muito e fui um dos criadores do movimento cultural aqui da cidade de São José dos Campos, por ocasião da primeira semana Cassiano Ricardo, em 1967. A partir daí, eu comecei a me desligar do magistério, o que só veio ocorrer, na verdade, em 70, mas eu me senti muito atraído por essa área cultural. E o meu magistério, não é o magistério de modo geral, mas o meu magistério começou a ficar pequeno diante da perspectiva que o mundo cultural me abria e que me parecia, na época, maior do que aquele que me oferecia o magistério. Iniciou-se nesse momento, em 1967, por ocasião da primeira semana Cassiano Ricardo, uma guinada na minha vida e que prosseguiu por alguns anos até que eu interrompesse essa minha atividade como animador cultural, gerenciador cultural. Isso muda um pouco de tempo para tempo, vai recebendo apelidos novos, mas a atividade é sempre a mesma. Foi um período em que parece que eu mais sonhei do que propriamente vivi a realidade. Foi um período absolutamente mágico na minha vida, da qual eu tenho uma lembrança muito bonita. E para dar um pouco de dimensão para ela, eu tenho uma lembrança muito colorida, de cores muito agradáveis, algumas vezes cores fortes, outras vezes cores mais amenas, mas de toda forma foi um período emocionante da minha vida e muito formador
Eu sou hoje beneficiário ainda desse tempo, sob forma de experiência, sob forma de amigos que eu ganhei e dos quais eu nunca mais me separei, sob forma de compromissos que eu fiz com a área cultural e dos quais eu nunca mais me desvinculei, de modo que é uma experiência que me beneficiou profundamente. Eu até receio que tenha mais beneficiado a mim próprio do que a cidade a que eu então servia. Eu vim aqui para São José dos Campos em 1961. Vim para ser professor do Instituto de Educação João Cursino, na área de língua portuguesa, e para dar aulas no ginásio. Em seguida, assumi já as classes do curso clássico, que me colocou em contato com uma geração da qual eu tenho muita saudade e com a qual eu sou hoje ainda muito ligado. Eu tenho uma relação quase de paternal para com meus alunos do curso clássico. A cidade de São José dos Campos de 1961 diferia muito da cidade de São José dos Campos de hoje. Eu acho que a cidade era mais inteligente. Tenho a impressão de que a cidade tinha mais sensibilidade, cidade mais ligada a eventos e às artes, de um modo geral, mais atenta a acontecimentos culturais, a programas culturais, do que a cidade insensível, ou pouco sensível, ou menos sensível de hoje. Era uma cidade que experimentava seus primeiros passos na direção daquilo que se tem por hábito chamar de progresso de São José dos Campos. Eu coloco um pouco em dúvida essa ideia de progresso. Eu questiono um pouco, ou muito, essa questão ligada ao atual progresso de São José dos Campos. Acho que aquela cidade de São José dos Campos é melhor do que a cidade de hoje, não por saudosismo, eu não tenho esse tipo de medida, mas eu acho que a cidade era mais saudável, uma cidade melhor do que a cidade de hoje, entre outras razões, e só para citar um exemplo, porque aquela cidade não contava com o desastre ecológico de que foi vítima depois com a vinda da Petrobras para cá, tão ansiosamente patrocinada por um prefeito desavisado que supunha que a Petrobras pudesse trazer algum progresso para São José dos Campos. E, na verdade, o que a Petrobras trouxe foi um emporcalhamento da atmosfera de São José dos Campos, sem nenhum outro benefício para a cidade, uma vez que é uma refinaria de grande porte, mas de poucos empregos e que não contribui com nenhum tipo de imposto para a cidade. É um ônus que a cidade tem e que prejudicou muito, na minha visão, o seu progresso. Também, na minha opinião, se constitui num equívoco a implantação da indústria bélica em São José dos Campos, porque se apostou na guerra, se fez uma opção pela guerra. A indústria bélica, ela se provou depois que era absolutamente desnecessária e o país não tinha razão para instituí-la, como agora se vê com a falência da Embraer, a última delas ainda em atividade nessa área. Era uma cidade muito mais agradável, muito menos perturbada do que hoje é, muito menos tensa e muito menos sujeita à insegurança de hoje, que acabou se transformando no seu problema crucial. Não havia esse tipo de problema. Não se tratava de uma cidadinha qualquer. Era uma cidade importante, era uma cidade que tinha, inclusive, presença nacional na área cultural e mesmo na área do ensino. O ITA era uma escola até muito melhor do que é hoje. E era uma cidade vista com muito respeito, mas, sobretudo, era uma cidade melhor para se viver. Conservou aquilo que a natureza não pode e não quer modificar. É a sua privilegiada situação geográfica. No demais, eu acho que a cidade, de certa forma, andou para trás na sua qualidade de vida.
Quando eu me refiro a São José dos Campos de 1961 e até pelo menos 1968, eu estou me referindo a uma cidade melhor, mas não a uma cidade provinciana. São José dos Campos era uma cidade com um comportamento já então cosmopolita. Um dos seus traços mais marcantes, né, desse caráter cosmopolita de São José dos Campos é o de que a cidade jamais colocou barreira à chegada de qualquer pessoa aqui a São José dos Campos. São José já era, como ainda é hoje, uma cidade aberta, uma das raras cidades abertas aqui na região do Vale do Paraíba, onde há cidades que se transformavam, que eram como que quistos, né, impenetráveis. São José era aberta. Eu não sou contemporâneo de uma São José dos Campos anterior. Essa São José dos Campos que se busca na memória da cidade, que expunha as suas famílias nas calçadas, em conversas de fim de tarde, início de noite, sobretudo na época do verão. A São José dos Campos que eu conheci, e na qual eu me iniciei como profissional, já não tinha essas medidas. Ela já era uma cidade bastante desprovincianizada, digamos assim. Era uma cidade que não guardava mais compromissos com esse tipo de comportamento. As pessoas já se haviam recolhido para dentro das casas, já haviam abandonado a calçada. Mas era uma cidade, como eu disse anteriormente, extremamente saudável, uma cidade como que culta, uma cidade preocupada com valores humanísticos, medidas humanísticas, talvez para fazer contraponto com a cidade tecnológica que nascia a partir do ITA, que foi a porta por onde a ciência, digamos assim, entrou aqui em São José dos Campos, com desdobramentos conhecidos no INPE e em outras áreas da ciência aqui em São José dos Campos. Não é, portanto, uma cidade provinciana, era uma cidade já com postura avançada, uma cidade que tinha, digamos, conhecimento de suas virtudes e de seu potencial. Eu tenho a impressão de que a virada do comportamento cultural da cidade operou-se a partir da segunda metade da década de 60. E, do ponto de vista de registro, isso aconteceu com a primeira semana Cassiano Ricardo, quando foi possível mostrar à cidade coisas que se faziam no Brasil inteiro em termos culturais, a título de provocação, para que se fizesse também aqui. Primeiro se importou, digamos assim, para depois fazer aqui mesmo, com a experiência da importação. A cidade, antes desse evento, divertia-se como se divertiam todas as outras cidades de mesmo porte, ou de porte menor, ou mesmo de porte maior. Valorizava-se demais o cinema reunia grandes plateias e havia um ou outro como que sarau acadêmico no domínio das artes, com recitais litero-musicais, o que acanhava muito um grupo que depois se reuniu para dar uma guinada no movimento cultural de São José dos Campos. Esse grupo como que sobrevou-se contra esse academicismo que havia na área das artes aqui em São José dos Campos, e essa sublevação chegou a ter sede, era, para meu privilégio, a minha própria casa, nesta mesma rua Fernão Dias, onde eu estou morando, onde se faziam as reuniões para modificar uma situação que nós tínhamos na conta de uma situação muito conservadora, muito contemporânea, ainda que feita com muito lirismo, com muita boa vontade e até com muita simpatia. Mas era preciso dar uma guinada na cidade, era preciso repropor a cidade em termos culturais.
e foi o que foi feito por um grupo de pessoas do qual eu tive a sorte de fazer parte. E não como seu líder, o grupo até que não tinha um líder ostensivo. O grupo tinha intenções muito claras e a partir delas é que se trabalhou muito a fim de que se operasse a guinada. Essencialmente nesse grupo, o que era importante estava fora do grupo. Era a presença do prefeito Veloso, Eumano Ferreira Veloso, que era um homem sábio, um homem simples e sábio, um homem de extrema sensibilidade, um seresteiro capaz de entender um programa cultural que estava muito acima do seu convívio e do seu conhecimento técnico, teórico, mas que confiou a esse grupo a sua execução. E acho que isso foi absolutamente decisivo. Sem ele, isso não teria acontecido. Nós teríamos feito um movimento estéril, sem consequências. Imaginamos que a cidade precisava sofrer um choque. Era preciso que a cidade fosse traumatizada, digamos assim. Nós não tínhamos condições de fazer um movimento como quem faz feijão em panela de ferro e esquentando devagarinho. Nós resolvemos fazer isso com panela de pressão, uma coisa rápida e uma intervenção cirúrgica na cidade. E nós precisávamos de alguns apoios logísticos para isso. A começar pela adesão do prefeito Veloso, que, como eu disse, foi o pai desse movimento, por permitir que ele ocorresse num país de extrema e generalizada mediocridade. E depois nós precisávamos de algumas âncoras para esse movimento. Uma delas foi o poeta Cassiano Ricardo, autor de uma obra muito bonita, uma obra vanguardista, uma obra permanentemente em movimento, em reexame, um grande poeta e, de outro lado, uma pessoa extremamente difícil e possuidora de um elevadíssimo nível de vaidade. Mas o poeta Cassiano Ricardo merecia as nossas homenagens e era oportuno que se desse o nome dele à Semana de Eventos Culturais, porque nós precisávamos da adesão não só de grupos locais, de pessoas, mas também da adesão de organismos a nível de Estado e da Federação para a nossa proposta de início de um movimento cultural. E o nome de Cassiano era um nome excelente, como se provou depois, para dar início a esse movimento. E usamos, portanto, o Cassiano para dois objetivos. É preciso que isso fique muito claro. O Cassiano foi homenageado e foi útil ao movimento, porque recebeu da cidade as homenagens que a cidade, como que devia ao seu grande poeta, e emprestou o seu nome, inicialmente, a um movimento cultural. É possível que, nessa segunda condição, de ter emprestado o nome, ou de nós termos usado o nome do Cassiano, ele tenha sido mais importante do que na sua primeira condição de poeta, uma vez que é absolutamente clara claro o seu afastamento de São José dos Campos, sem que isso represente qualquer tipo de defeito, de restrição. Ele não era obrigado a ser permanentemente joseense. E não é obrigação do poeta ficar vinculado à sua terra, à sua província. Hoje eu até sou um medíocre poeta, tenho um livro editado, e não me obrigo a ficar falando na cidade onde eu nasci, Amparo, em São Paulo. Do mesmo modo, me pareceu apenas um ato delicado do Cassiano ter dito que ele era poeta porque nasceu em São José dos Campos. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele era poeta porque ele tinha um amplo domínio sobre a língua, é um homem de extrema sensibilidade, muito rico culturalmente, e por isso pôde ser poeta. Não é porque nasceu em São José dos Campos. Isso é uma bobagem. Uma gentileza do Cassiano
com a cidade que a cidade soube entender na sua época, e eu acho que até hoje. Não é por isso que ele é poeta. Mas foi uma provocação, foi um choque que nós aplicamos em São José. A cidade reagiu extremamente bem. Daí para frente o movimento cultural cresceu e uma coisa nunca faltou a esse movimento cultural. E eu acho que hoje falta, é plateia. Nós nunca tivemos crise de plateia, talvez porque nós tenhamos tido a sorte de propor programas atraentes para a cidade de então. Cidade de então que contava com 100 mil habitantes. Não se tratava de uma cidadezinha, já era uma cidade de porte bom, onde nasciam os primeiros prédios, e esses sinais enganosos de progresso, mas onde já havia esses sinais. Eu tenho uma memória muito bonita da minha permanência, da minha vinda e permanência aqui para São José dos Campos. Eu tenho memória não apenas visual das situações que eu vivi no prédio do João Cursino, hoje Câmara Municipal de São José dos Campos. Era uma instituição muito séria e muito respeitada aqui na cidade, onde trabalhavam profissionais extremamente competentes. O ensino, na época, tinha sentido, e mais do que sentido, tinha muita qualidade. Eu me orgulho muito de ter pertencido a um grupo que pôde montar um curso clássico, quase que se poderia dizer exemplar, aqui em São José dos Campos. E tenho na memória nomes de pessoas que compunham o quadro de professores e que até hoje são pessoas minhas amigas, pelo fato de eu ter o privilégio de não perder as amizades. Eu não sei se devo dizer, de falar de nomes. Eu fico embaraçado de citar um em prejuízo de outro, mas a mim me impressionava muito a convivência que eu tinha na época com o professor José Luiz Warren Gomes Jardim Braga, agora na Universidade de Brasília, e autor de uma tese muito bonita sobre o período áureo do Pasquim na vida jornalística, política e social brasileira. O José Luiz foi levado por mim para o magistério de língua francesa, que ele falava com absoluta fluência e era um professor muito importante. Também muito meu amigo. Há outros, claro, da mesma época e dos quais eu tenho uma zelosa memória. O grupo, entretanto, que criou o movimento cultural de São José dos Campos tinha a participação do Zé Luiz, mas não era obrigatoriamente vinculado ao João Cursino. Desse grupo deve-se sobressaltar e deve-se fazer justiça como um dos mais importantes o nome do jornalista Roberto Wagner de Almeida, que depois veio a ser meu sócio no jornal Agora, criado pelo jornalista Joacir Bessa e por ele próprio, com a minha adesão posterior. O Wagner foi uma pessoa fundamental nesse movimento cultural, como também foram importantes nessa época Pedro Paulo Teixeira Pinto, que depois veio a ser prefeito de Ubatuba, o professor Madureira Lebrão, que era o diretor do Instituto João Cursino, um homem extremamente sensível para a área humanística e uma pessoa muito dedicada à música erudita, embora não tenha tido formação técnica nessa área. Era uma pessoa de percepção muito aguda para a música e um dos incentivadores desse movimento e presidente da comissão que acabou instituindo a Semana Cassiano Ricardo. Com a instituição, por assim dizer, do movimento cultural em São José dos Campos, criou-se, em consequência, o Conselho Municipal de Cultura, que foi o organismo gestor de toda a atividade cultural na cidade. E eu fui o seu primeiro secretário executivo. O presidente era o prefeito.
Com o advento do Conselho Municipal de Cultura, eu fui me afastando do magistério, mas não afastei da minha memória os meus alunos e a paixão pelo ensino que eu tinha. E me lembro de algumas figuras que foram marcantes na minha vida de professor. Eu creio até que aprendi muito com algumas dessas pessoas. Eu me lembro muito de uma aluna de excepcional nível, uma aluna que estava fazendo o curso clássico, eu creio que muito mais pelas exigências legais do que pelas suas carências educacionais e culturais. Birgit Bell, que hoje vive fora do Brasil, na Noruega. Eu me lembro muito de outros alunos brilhantes, como Murilo, como o atual juiz de direito da cidade, José Roberto Furniol Rebelo, que era um aluno excelente, de nível muito alto, competentíssimo, como hoje ele é competente como juiz, ao que eu sei. E ainda outros nomes que me impressionavam muito e que formavam um grupo de privilegiados aos meus olhos e que eu procurava de todo modo trazer para a minha convivência fora da escola. E eu tinha amizades de gerações diferentes. Eu como professor e eles como alunos, nós nos entretínhamos muito, convivíamos demais fora do magistério e das salas de aula, de modo que muitas vezes nós chegamos à madrugada, em reuniões, conversas, e até combinamos algumas vezes de não irmos à primeira aula, porque já não dava mais, tão adiantada estava a noite e tão enriquecida a noite havia sido por Dionísio, Baco e outros deuses que estão ligados aos prazeres e coisas assim. Se eu fosse dado a gestos assim, ostensivos de imodéstia, eu diria que teria prestado algum serviço à cidade como professor, depois como dirigente cultural e finalmente como um dos proprietários de um jornal que viveu durante cerca de 10 anos em São José dos Campos, a partir de um gesto inconsequente e heróico de sua fundação, uma vez que é sabido que um jornal, pelo menos um jornal sério, um jornal distante de qualquer tipo de engajamento partidário, é um jornal de difícil sobrevida, é um jornal problemático e a sua sobrevivência é mais uma questão de ideal do que propriamente de qualquer tipo de gestão financeira. Nós tínhamos o jornal como quem desenvolve, desempenha uma missão. Nós acreditávamos que nós tínhamos na mão um dever e o jornal se prestava a cumpri-lo, que era o de informar a cidade com absoluta imparcialidade, com total severidade em relação à verdade, com isenção. E nós tínhamos consciência do dever de que nós éramos formadores de opinião e por isso nós não poderíamos em nenhum momento falsear com os objetivos do jornal. O jornal foi tão claramente imparcial, foi um jornal tão duro em suas posições, foi um jornal tão intransigente em sua linha editorial, que jamais o jornal foi sequer abordado para mudar de linha por qualquer pessoa. Se nós tivéssemos que dar um testemunho sobre tentativas de corrupção, nós não teríamos com que material trabalhar, porque o jornal era até temido nessa área por ser um diário de um comportamento no qual não se poderia mexer. Nós adotamos e fomos, nesse caso, pioneiros no Brasil de um slogan que mais tarde veio servir também ao Jornal da Tarde de São Paulo, que nós dizíamos que o nosso jornal era um jornal de verdade, não era da verdade. Nós dizíamos que o Agora era um jornal de verdade. Quer dizer,
um jornal com absoluta intimidade com a verdade. Era o nosso compromisso. Eu sei que faz parte do modo desse programa que a Fundação Cultural de São José dos Campos desenvolve, a narrativa de episódios que possam ser tomados assim como eventualmente interessantes ou mesmo pitorescos. E eu tenho a impressão que eu não sou exatamente a pessoa que tem esse pendor de contador de histórias, como alguns amigos meus têm, e com grande sensibilidade. Eu prefiro enveredar por um outro caminho. Eu gostaria de me lembrar de coisas marcantes para a cidade de São José nessa área das artes, nessa área cultural. Eu ainda sou uma pessoa com uma memória visual do episódio do primeiro grande teatro que se fez aqui em São José dos Campos, quando trouxemos o Paulo Autran com a sua peça Édipo, Rei, que impressionou profundamente a cidade. Lotou o Cine para Todos, que era então transformado num cinema. Foi um episódio absolutamente marcante para São José dos Campos e para mim, eu mesmo vendo o Paulo no palco, eu duvidava que aquilo estivesse acontecendo. E até acho que todo o movimento teatral que tem muito a ver com esse momento em São José. Da mesma forma, a música, eu tenho a impressão que deve muito à presença, pela primeira vez aqui, de uma orquestra sinfônica completa para tocar um programa que exigia grande formação orquestral, exatamente para poder chamar a atenção sobre o grupamento musical sinfônico, de que a cidade era completamente carente. Veio para cá a Filarmônica, a Orquestra Filarmônica de São Paulo, e fez um programa muito bonito, um programa de acesso fácil da plateia a ele, Romeu e Julieta, do Tchaikovsky, que eu me lembro que foi feito muito a propósito dessa ocasião. A suíte número 3 do Bach, aquela que contém aquela famosa área na quarta corda, também foi executada para que tivesse intimidade com essa peça conhecida, mas não reconhecida, não vista. E esses são episódios que eu acho fundamentais na vida de São José dos Campos, assim como a valorização do cinema de arte, que eu tenho na conta de um episódio muito importante na vida de São José. Não o cinema apenas de lazer, de entretenimento, diversão, o cinema epidérmico, o cinema de risadas, de reações imediatas, mas o cinema de reflexão, e que foi proposto para a cidade sob forma de 2 filmes que foram trazidos para cá na época, 8,5 do Fellini, e Um Dia, um Gato, um filme tcheco lindíssimo, que falava sobre um gato que analisava caráter. Um filme maravilhoso. Eu acho que esses episódios são marcantes na vida de São José dos Campos, se nós ajuntarmos a eles também o primeiro festival de música popular de São José dos Campos, chamado Sabiá de Ouro. Nós não quisemos sequer dar o nome de festival, nós havíamos entendido que ele devia se chamar Encontro, primeiro encontro da música popular brasileira aqui em São José dos Campos, e que consagrou um nome que eu não entendo, porque não é ainda um nome nacional em termos de letra para música, e de seu parceiro de música para as letras. Eu falo do Wagner, do Roberto Wagner, como autor das letras, e de seu parceiro J. Moraes para a música. Foram eventos importantíssimos porque foram geradores de movimentos culturais que ainda, sob forma de resistência, alguns, e sob forma de progresso, outros, subsistem na cidade a partir desses acontecimentos. É importante dizer que também há o lado negativo em tudo isso. O movimento cultural da cidade que transformou São José dos Campos numa espécie assim, mirim de Atenas da região e mesmo do Brasil. Esse movimento que subia vertiginosamente, mas sob governo
governado, administrado, um movimento que ganhava nível altíssimo a cada instante, foi de um momento para outro, foi de uma forma abrupta, foi de uma forma quase que homicida, morto por um decreto de um prefeito que veio nomeado para São José dos Campos, o senhor Sérgio Sobral de Oliveira, que entendeu que cultura era perfumaria e o movimento cultural acabou por decreto. A cidade não deu mais amparo ao movimento cultural. Ele foi morto como num tribunal sumário e foi posto no paredão, fuzilado de uma forma fria e arbitrária, de modo que nós dormimos com um sonho lindo, em pleno andamento, e acordamos com uma realidade crudelíssima de não haver mais nada. Eu fui, na época, convidado, o único convidado da gestão do prefeito Veloso a permanecer no cargo, ampliando inclusive a minha área para educação, seria então educação e cultura, com uma missão que eu vinha receber cerca de uma semana depois de extinguir o Conselho Municipal de Cultura. Como eu não podia matar meu próprio filho por razões de consciência, por razões de paixão, por razões de amor, eu preferi a única saída possível, eu pedi demissão. A cidade passou por uma fase de absoluto obscurantismo nesta época, onde proliferaram Vanderleias e Robertos Carlos e coisas desse nível, em substituição a todo um programa que se desenvolvia. Só mais tarde, e de forma organizada, o movimento cultural como que ressurgiu através da criação da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que foi proposta pelo ex-prefeito Hélio, mas eu ainda acho que o reinício do programa das atividades culturais em São José dos Campos se deu através de uma forma equivocada. Eu ainda hoje discordo da forma fundação, uma vez que a fundação, na minha opinião, nunca funcionou como fundação. Funcionou como um departamento da prefeitura, pois pressupõe-se que uma fundação esteja voltada para a captação de recursos privados para que sejam desenvolvidos programas culturais. E não me consta que a Fundação nunca tenha cumprido com esse dever, mas deve-se louvar o trabalho da Fundação. Ela é muito melhor do que aquilo que não existia. Ela é excelentemente maior do que nada. Ela tem um papel importante. Eu apenas acho que esse papel tinha que ser revisto e a época oportuna é agora, quando se inicia o mandato de um novo prefeito, uma prefeita. É a minha opinião. Como vive esse cidadão que se identificou como Luiz Gonzaga Guimarães Pinheiro e que hoje já não faz magistério, já não administra cultura, já não tem jornais e que é um empresário de pequeno porte, ainda que se possa até dizer que ele possa ser razoavelmente bem entendido. Eu vivo duas realidades todos os dias. Eu preciso trabalhar para que esse universo que se vê aqui em minha casa, sobreexista, persista, progrida, continue sendo cada vez maior e mais acolhedor. Eu preciso de livros e eu preciso de discos. Eu preciso de literatura e eu preciso de música. E eu preciso de artes. A minha casa é um mini museu, uma pequena pinacoteca, mas é uma casa onde as paredes são adornadas com coisas inteligentes. E, na maioria dos casos, de pintores amigos meus, da época mesmo do Conselho de Cultura, que eu venho comprando e que eu não paro de comprar nunca. Sou muito bem casado. Eu acho oportuno dar esse depoimento. Eu sou casado há 20 anos, agora 21 anos, com a professora Miriam Ramos Risse, que é uma joseense e que é uma pessoa importantíssima na minha avaliação para São José dos Campos. Ela é uma educadora.
proprietária, uma das proprietárias da Escola Monteiro Lobato, uma escola que é, sem dúvida, a escola de melhor nível da cidade e que desenvolve um trabalho educacional muito importante. Isso descreve o Luiz Gonzaga satisfeito, uma pessoa satisfeita, embora eu me negue a me dizer uma pessoa feliz. Felicidade, eu acho que deve ser, como sempre foi, a minha utopia, o meu sonho. No dia que eu disser que eu estou feliz, é porque talvez eu não tenha mais nenhum plano, não tenha mais nenhum livro para escrever, não tenha mais emoções para viver. Eu sou muito satisfeito e não quero ser feliz. Eu quero procurar felicidade todo dia. Cada dia que eu amanhecer, eu estou em busca da felicidade. Por isso eu não me digo feliz. Olha, se eu fosse ainda professor, eu continuaria vivendo apaixonadamente a missão de tentar convencer os meus alunos, os jovens, a ler. Eu faria tudo o que eu pudesse para que os meus alunos continuassem lendo, como eu já fiz na minha época. Perdi quase que uma biblioteca toda, emprestada para alunos muito interessados, mas com uma memória, esquecidos da devolução. Se eu tivesse que dizer alguma coisa para a cidade atual, eu diria no sentido da esperança. Eu abro todo ano a minha agenda com a mesma frase, há muitos anos. O que move o homem é a esperança. E eu tenho esperança de que a cidade recupere o seu caráter inteligente, de que ela venha a ter novamente um movimento cultural extremamente atuante, descomplicado, uma coisa fluente, natural, uma coisa feita em nome da esperança, a esperança de que o homem desta cidade, os seus meninos, sua juventude, tenham conexão com o lado humanístico da vida, o lado como que helênico, sensível, e tenho menos preocupação, menor preocupação com soluções aritméticas do universo e do mundo. Isso não leva a nada. Qualquer idiota sabe fazer conta, qualquer maquininha substitui a cabeça, mas não há nada que substitua a sensibilidade. É preciso conduzir a criança, o estudante, o jovem e o homem de São José dos Campos para que ele tenha afinidade com as coisas do pensamento, da reflexão. Isso é que eu acho absolutamente fundamental para um dirigente de São José dos Campos. Não é criar emprego ou criar fábrica ou trazer fábrica. Um povo educado sabe o que fazer de si próprio, não precisa ser conduzido. Ele é absolutamente consciente do seu futuro e de sua própria vida, seus direitos e seus deveres.